Tem que receber a unção aí. Então, Carlos, a primeira pergunta aí que eu vou fazer pro pessoal, tá? Vocês que estão aí na live com a gente. É, você se considera rico? Queria que vocês pensassem aí, Carlos, você se considera rico? Que Eu me você considero pensa, rico. o que vocês, pessoal, que estão assistindo a gente aí, quando a gente faz essa pergunta, se você se considera rico, o que vem na sua mente? Eu sei que a maioria das vezes, né, Carlos, quando a gente faz essa pergunta, talvez para a gente mesmo, logo a gente pensa no quê, pessoal? Na nossa conta bancária, né? Quanto que a gente tem no banco, né? Quanto que a gente tem de dinheiro, né, pessoal? Então eu vejo que a gente tem esse pensamento, né? Mas a gente tem que entender uma coisa. Eu, pessoal, vou falar da minha experiência, daqui a pouco o Carlos vai falar dele aí também, tá? Eu me considero uma pessoa rica, tá bom? Por quê? Porque, Léo, você tá cheio da grana, tem muito dinheiro, vou te pedir emprestado. Não, pessoal, calma aí, vamos lá. Eu ainda não tenho muito dinheiro, né, Carlos? Mas eu sou rico. Porque existe uma diferença, pessoal, e aí já vai a primeira chave, tá? Existe uma diferença entre você ser e você estar. Porque se você está alguma coisa, mas você não é, aquilo é falso. É questão de tempo para você perder. Então, existem muitas pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm são dinheiro. É dinheiro, né? A única coisa que ela tem é dinheiro na vida dela. E se ela muitas das vezes a pessoa tem dinheiro, mas ela é pobre. Porque a riqueza e a pobreza, ela não está na quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária, mas é o que você tem aqui dentro. É o tipo de pensamento que você tem. Qual é o seu pensamento? Sabe, você tem uma mente de riqueza ou uma mente de pobreza? Você tem uma mente que é voltada para prosperidade, que sabe realmente o que é importante para você, ou você tem uma mente voltada para mediocridade? E mediocridade, né, Carlos? A gente tem que frisar bastante aqui que o nosso líder Márcio, ele sempre fala muito dessa palavra, e eu gosto muito, porque às vezes quando a gente fala a palavra medíocre, a gente acha até que a gente está xingando as pessoas, né? Mas na verdade não, pessoal. Medíocre é a pessoa que é mediana, que vive na média, sabe? Então, a gente tem que entender isso. Se a gente é uma pessoa que tem um pensamento, né, na média das pessoas, a gente quer ser igual a todo mundo, né? A gente vive nessa mesmice, no mesmo marasmo, na nossa zona de conforto, a gente é medíocre. É uma palavra forte, mas é o que significa, né, para uma pessoa que não sai da sua zona de conforto, né, que vive na mesmice, vive sempre a mesma coisa igual a todo mundo. Quer falar alguma coisa, Carlos, antes de passar para o Concordo. próximo ponto? E também algo que eu penso bastante, Léo, quando você falou de medíocre, né? É as pessoas que aceitam menos do que ela merece e do que ela Aham. pode conseguir, né? Muitas vezes nós acostumamos muito com o tão pouco, né? Não, para mim o tão pouco tá bom, né? Uma das coisas que eu ouvi esses dias, que eu fiquei bastante pensativo, é o seguinte. Eu vi uma pessoa falando o seguinte: você quer ser pobre e feliz, né? Ou você quer ser rico e infeliz, né? Cara, Aham. na minha visão, nem todo mundo que é pobre é feliz, né? E também nem todo mundo que é rico é infeliz. Uma coisa que a gente tem que saber é quem a gente é, né? Então, eu me considero um cara rico porque, na minha mente, já tem tudo e eu entendo o que para mim é riqueza. Dinheiro, o dinheiro não é riqueza, né? É o que a gente vai falar aqui. Não é o dinheiro que é riqueza. É as coisas que a gente vai falar. Não quero começar a falar tudo, deixa entrar tudo logo. Então, Aham. às vezes a gente ouve essas coisas das pessoas falando, a gente fala, então eu prefiro ser pobre e eu prefiro ser feliz. Mas espera aí, calma aí. Não é assim. Não é assim. Então, nessa live, pessoal, vocês vão entender um pouco sobre isso, né, Léo? Isso daí, pessoal. E aí, pessoal, o que vocês são? A galera que está aí presente com a gente é rica? Dá um sinal aí pra gente aí para dizer a galera que é rica aí. Fala aí, eu sou rico aí. Quem que tem rico aqui nessa live? Eu quero saber só se tem pessoas ricas. Vamos ver se vai ter bastante pessoas ricas. E aí, pessoal, e é isso que a gente tá falando aqui. Ser riqueza tem a ver com a sua mentalidade, tá? Então, antes de você ser alguma coisa, antes de você ter alguma coisa, você primeiro tem que ser. Então, entenda isso. Se você ainda não tem dinheiro, mas tem uma mente de riqueza, uma mente voltada para aquilo que realmente é importante, você entende isso, para você ter dinheiro é questão de tempo, tá? Pode ficar tranquilo. Se você tem uma mente voltada para aquilo que realmente é importante na sua vida, você vai ter dinheiro, sim, pode ficar tranquilo. Que
a consequência de você ter é primeiramente você ser. Porque se você tem, mas você não é, isso é falso, isso aqui é passageiro, isso daqui logo passa, tá bom? E dinheiro é como se fosse, pessoal, um fruto, tá bom? Vamos entender o dinheiro, né, Carlos, como um fruto. Isso. Se você tem uma mente de pobre, olha só, pessoal, esse dia eu estava vendo, antes de eu falar isso daqui, essa próxima chave, esse dia eu vi uma reportagem de uma pessoa, para vocês entenderem a diferença de uma pessoa que às vezes tem dinheiro, mas tem a mentalidade pobre. Eu vi uma reportagem de uma mulher que ganhou na Mega Sena nos Estados Unidos. Ela mora na Nova Jersey. E olha que legal, Carlos. É muito difícil uma pessoa ganhar na Mega Sena. Mais difícil ainda é a pessoa conseguir ganhar na Mega Sena 2 vezes. E essa mulher, ela conseguiu, na diferença de 3 anos, ganhar na Mega Sena 2 vezes. Essa mulher era pobre e ela ficou multimilionária. Passados-se 5 anos, sabe como essa mulher tá? Como é que você acha que essa mulher tá, pessoal? Pior do que antes de ganhar o na Mega ela, Sena? ela vive numa condição pior do que quando ela começou a vida dela, antes dela ganhar os 2 prêmios na loteria. Você pode depois pesquisar sobre essa pessoa. Depois eu vou ver se até se eu faço uma publicação e coloco lá no meu feed lá para vocês verem sobre essa reportagem de uma mulher que ganhou 2 vezes na Mega Sena, mas por ter a mentalidade de pobre, entendeu? O dinheiro era só um fruto e ela comeu todo aquele fruto e não plantou nenhuma semente. E o que aconteceu? Ela perdeu tudo aquilo. E hoje ela vive numa condição pior do que quando ela estava antes. Você entendeu? Então, essa é a questão da mente. Agora, existem pessoas que, por exemplo, eu estava vendo também uma reportagem sobre o Bill Gates. Bill Gates, quem não sabe, né, é o cara aí que manda na Microsoft, aí, é um dos homens mais poderosos e ricos do mundo. O cara já doou a riqueza dele mais de 4 vezes, todo o dinheiro que ele tinha, ele pegou, todo o dinheiro que ele tinha em caixa e doou. E o cara continua sendo o homem mais bilionário do mundo. Por quê? Porque o cara tem a mente bilionária. Existem pessoas, porque a mente dela tem uma mente voltada para a riqueza. Se essas pessoas, né, você der uma coça nessas pessoas, largar elas sem roupa, pelado no meio do mato, você pode ter certeza que daqui a 1 mês, 2 meses, a pessoa aparece bem de vida de novo. Porque tudo está na mente, pessoal. Então a gente tem, é isso que a gente está trabalhando aqui. Mas uma das coisas, agora que vem a chave também. Muitas das vezes a gente fica aqui falando de dinheiro, riqueza relacionada a dinheiro. E dinheiro é riqueza? Eu pergunto para vocês, dinheiro é riqueza? Dinheiro, pessoal, que eu percebi que não é riqueza, tá? Dinheiro, ele é um meio potencializador para te dar, fornecer tudo aquilo que você precisa para você viver seus sonhos, seu propósito, tá? O dinheiro, ele não é riqueza. Riqueza são outras coisas que a gente vai estar falando aqui agora nessa live. E o dinheiro, por mais que ele seja muito bom, e ele é bom, tá? Se você não acha que o dinheiro é ruim, você pode mandar para mim ou para o Carlos, depois a gente pode deixar a nossa conta bancária aqui, você pode estar mandando para gente aqui, mas o dinheiro não é o problema. O problema é quando a gente vira servo do dinheiro, quando a gente acredita que o dinheiro é o fim de todas as coisas. Quando a gente acredita que o dinheiro é o nosso alvo, quando na verdade o dinheiro ele só vai potencializar e nos ajudar a chegar onde a gente quer. E não é sozinho, é com as pessoas que estão à nossa volta. É isso, cara? Quer falar alguma coisa nesse ponto para a gente passar agora para os pontos da riqueza? O que É isso realmente é mesmo. riqueza? Então, Léo, uma das coisas, né? Eu vou até falar por mim. Eu achava, por exemplo, as pessoas ricas, elas só queriam explorar os pobres. Eu tinha isso na minha mente, né? Uhum. E por eu estudar, por eu buscar aprender, eu entendi que não. Eu entendi que não, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa rica hoje, que todo mundo pensa, é só a pessoa que tem dinheiro, né? Mas quando a Uhum. gente fala nisso, uma das coisas que a gente precisa entender é isso que a gente está falando agora. E, por exemplo, para mim, o que é riqueza? O que para mim eu considero riqueza? O que para mim é muito importante? O que para mim não é só dinheiro, mas, por exemplo, a gente vai começar a falar agora, né? A família, a gente vai falar agora, minha vida com Deus. Então, o que acontece? As pessoas só focam, quando alguém é rico, elas falam, pô, eu não quero ser rico, eu não quero ter dinheiro. Mas antes de, tipo assim, pessoal, antes de falar, eu sou pobre, né? Mentalidade, essa pessoa tem mentalidade de pobre.
Eu tenho pouco dinheiro e os ricos só sabem explorar, só bota a galera para trabalhar, só quer ganhar para se aproveitar de mim. Então, uma das coisas que eu tenho pensado bastante é busque sempre ter fonte de renda. Busque sempre novos meios para você crescer, para você evoluir. Aí é onde começa a sua mentalidade. Começa aqui, começa a evoluir aqui. Né, Léo? Uhum. Isso daí. Isso mesmo, pessoal. Porque o que realmente, pessoal, não sei se vocês já perceberam isso, cara, mas o que realmente, pessoal, é caro na nossa vida, você nunca vai comprar com dinheiro. Eu queria que vocês agora, pessoal, vocês aí, o pessoal aí está comentando bastante, show de bola. A Sheila até botou aí, né, que a miséria está dentro das pessoas, isso é uma verdade, né, que o dinheiro ele tem que ser somente um meio. Pessoal, o que acontece? O que é realmente caro na nossa vida, a gente não compra com dinheiro. Eu queria que vocês pensassem agora em coisas na nossa vida, no seu passado, que assim, você se lembra com muito apreço, com muito carinho, você fica assim, você lembra no passado de algumas coisas que você fez e provavelmente as coisas que mais mexem com você, com seu sentimento, não teve a ver com dinheiro. Sabe, aquele momento, vou falar por mim, aquele momento que você, né, cara, você jogava pelada com seus amigos lá, você Aham. ficava sentado lá descalço, aí todo mundo juntava para comprar aquele Guaraná lá, né, aquele Guaraná crack lá, do mais baratinho possível, porque ninguém tinha muito dinheiro, sabe? Aquelas conversas, né, que a gente ficava na rua com nossos amigos, aquele tempo que a gente teve com a nossa família num churrasco em cima da laje, né, pegando aquele sol, não tinha nem piscina nem nada. É isso ou não é, galera? Eu tenho certeza que a maioria das coisas que você tem apreço, muitas coisas que você viveu boas assim na sua vida, de lembranças assim fortes de alegria, momentos assim prazerosos, a maioria deles não tiveram a ver com dinheiro, não teve a ver com dinheiro, sabe? O que teve ali em jogo era porque ali realmente estava a sua riqueza. E aqui agora a gente vai começar a falar alguns pontos. Para a gente poder ter essa mentalidade próspera, a gente tem que começar a identificar quais são as nossas riquezas, tá? E aqui, pessoal, eu vou falar para mim o que é. Eu sei que cada um tem as suas prioridades, tá? E aqui é uma outra palavra-chave. Prioridade para mim é igual a tempo, tá bom? Porque tudo aquilo que você dá prioridade, você dedica o seu tempo. Ah, Léo, mas eu precisava de mais tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso. Olha, eu vou te falar a verdade, né? A gente já conversou isso numa outra live, né, Carlos? Mas essa palavra, eu não tenho tempo, a gente já tirou do nosso vocabulário. Porque isso não existe. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Sabe? Deus, ele criou as 24 horas. Ou seja, então você tem que reclamar com Deus, né, o Criador, que ele criou poucas horas. E às vezes a gente coloca a culpa em Deus e em todo mundo, e em um monte de coisa que a gente tem, um monte de coisa que a gente tem para fazer, a gente coloca a culpa nisso, na nossa bagunça, na nossa falta de organização. Porque, na verdade, não é que você não tem tempo. Você não quer dar prioridade a algumas coisas na sua vida. Tá certo? Ah, mas eu não tenho tempo, por exemplo, para ter um negócio próprio. Não, você não dá prioridade para isso. Olha, eu não tenho tempo de ter uma segunda fonte de renda. Não, não é que você não tem tempo, você não dá prioridade. A gente às vezes prefere ficar jogando videogame quando chega do trabalho, é ficar vendo Netflix, assistindo série, ficar conversando fiado na internet, vendo a vida dos outros. Desculpa, estou falando aqui coisas que às vezes eu fazia, tá, pessoal? E às vezes eu ainda me pego fazendo e eu tenho que cortar. Não é que eu não tenho tempo para estudar uma coisa diferente, estudar inglês, por exemplo, que eu sei que muitas pessoas precisam, é porque às vezes eu não dou prioridade, tá? E as minhas riquezas, aquilo que é riqueza para mim, eu tenho que dedicar o meu tempo, porque aonde eu dedico o meu tempo é onde eu vou ter os meus maiores resultados, tá bom? Todo mundo, a Sheila botou aí, todo mundo tem as mesmas 24 horas. E por que que tem gente que consegue fazer tudo e às vezes eu não consigo fazer nada? Será que realmente o problema está no tempo, Carlos? Não. O problema está na minha falta de prioridade, de decidir o que realmente é importante para mim e aquilo que eu quero. Não é isso? É Posso isso passar mesmo. para o ponto? Você quer comentar alguma coisa? Então, Léo, uma das coisas que mudou na minha vida, né, é para todas as áreas, porque eu entendi o que é prioridade, o que é para agora, né? Que a gente até já comentou que foi sobre a urgência, a importante e circunstancial. Já, pessoal, já aproveitando isso aqui, uma das coisas que a gente tem falado muito, né, Léo? É, por exemplo, para você o que é urgente, o que é que tem que ser feito agora. Para você o que é importante, por exemplo, sabe que isso tem que ser feito, porque senão lá na frente pode se tornar um jeito. E aquilo que é circunstancial, por exemplo, alguma circunstância que aparece e você tem que fazer. Existe um exercício, né, Léo, que a gente começou a fazer aí, que eu até passei pro Léo aí, e, tipo assim,
onde você consegue medir se você está vivendo por urgência, se você está vivendo por importância ou se você está vivendo por circunstancial. Então, assim, quando eu vi meu primeiro resultado, eu falei, pô, eu tô vivendo mal. Aí, depois que eu comecei a organizar a minha vida, aí eu comecei a ver o resultado. Eu falei, era isso aqui que eu estava precisando organizar. O que é urgente, o que é prioridade, né? O que é urgente, que é prioridade, o que é importante e o que é circunstancial. Então, você precisa entender isso também, né, Léo? É isso daí, pessoal. Isso é muito importante, a organização, tá, pessoal? A gente precisa muito disso. Muitas coisas mudaram na minha vida depois que eu passei a fazer esse tipo de coisa, esse tipo de controle, né? E é importante, uma coisa que vai ajudar muito para quem não faz, assim, às vezes ainda não ainda começou a fazer nenhum tipo de organização no seu tempo, é você colocar algum rastreador no seu celular que mostre tudo aquilo que você está fazendo, tá? Eu utilizo um aplicativo que chama QualiTime. Tá? Que ele mede tudo que você está fazendo. Mostra quanto tempo você ficou, em que hora que você mexeu, aí mostra aquilo semanalmente, mensalmente, e você vai se aterrorizar com a quantidade de horas que a gente investe o nosso tempo, que a gente diz que não tem, no celular, fazendo coisas muitas das vezes que não haveria necessidade, que são coisas circunstanciais, né, Carlos, como a gente está falando. É isso mesmo. Jogando o nosso tempo muitas das vezes no lixo. Pessoal, então eu vou falar algumas coisas aqui que para mim são riquezas, tá? E isso são os meus parâmetros, né, os meus princípios, e acredito que você tem que montar o seu também. Por quê? O que é sua riqueza, você tem que dar prioridade, tá? A Magda botou aqui, ó, não dá para fazer tudo sempre, mas temos nossas prioridades e elas sempre serão realizadas. É isso daí, pessoal. Não dá para fazer tudo realmente, entendeu? É complicado. Por isso que você tem que definir prioridades e é ela que você tem que fazer, entendeu? E as circunstâncias, como a gente falou, né? Depois de você estudar um pouco mais, você vai entender que ou você delega ou você deixa para o momento realmente que estiver mais ocioso. Vamos lá. Quer falar alguma coisa, Carlos? Eu ia falar já. Então, só comentar aqui. Ô, Léo, teve um tempo na minha vida, né, que eu falava, pô, eu não consigo fazer. Era tanta coisa que eu queria fazer, tanta coisa que eu queria desempenhar, que eu ficava, pô, não consigo dar conta de tudo. Até que eu tô certo. Eu falei, eu não consigo dar conta de tudo. Eu não preciso dar conta de tudo. Eu preciso dar conta daquilo que é urgente e o que é prioridade para mim, cara. O que é prioridade para mim, o que é importante para mim. É disso que eu preciso dar conta. Aí, quando eu comecei a entender isso, aí eu falei, realmente, eu dou conta daquilo que para mim é prioridade. Eu vou falar uma frase agora, pessoal, que não estava aqui, mas eu vou falar para vocês. Quem quer ser bom em tudo, nunca será bom em nada. Tá? Pode anotar essa frase aí, você pode ter certeza disso. Quem quer ser bom em tudo, nunca será bom em nada. E aí, não sei se você é cristão ou não, mas eu sou, e o princípio, a palavra de Deus é assim, algo que para mim é uma sabedoria que vai servir para qualquer pessoa. E tem uma palavra, Carlos, que esses dias eu li, que eu falei até com a minha esposa, com a Magda, que eu achei sensacional. E olha o que estava dizendo. Dizia assim, existe uma pessoa especialista naquilo que faz, essa pessoa e não com ele está dizendo, tá, pessoal? Não sou eu que estou falando, porque não é para você estar com um copo, não. Isso é a Bíblia que está dizendo. Existe alguém especialista no que faz, especialista, que sabe o que está fazendo, que é bom naquilo que faz. Ele estará entre os reis, e não com a pebre, né, que fala com os pobres. Então, seja bom naquilo que você faz, independente do que seja. Seja bom. Faça uma coisa que seja, mas seja bom nisso, dê prioridade. E você vai estar entre os reis, tá? Você assim, terá grandes resultados, tá bom? Então, coisas, pessoal, que são riquezas para mim. Conexão com Deus, tá? Para mim, a conexão com Deus é uma das minhas prioridades, tá? É uma riqueza. Isso, e quando a gente fala que são riquezas, são coisas que a gente não pode aceitar propostas diferentes, não pode aceitar não fazê-las. Tá bom? E aí eu não sei se você é cristão ou não, mas aí se você acredita que tem que meditar, tem alguma outra coisa que você faz, mas é importante você ter isso como prioridade, tá? E eu tenho essa prioridade de ter a minha conexão todos os dias com Deus, porque é isso que eu acredito que a vida, ela é uma engrenagem. Onde essa engrenagem, cada engrenagem dessa é uma área da nossa vida. E quando uma área dessa da nossa vida começa a ficar ruim, essa engrenagem ela não funciona. E para mim, a principal engrenagem da vida é a minha conexão com Deus. Porque quando essa engrenagem ela não está funcionando, todas as outras começam a desandar. Para mim, Leonardo,
essa é uma das principais riquezas que o homem pode ter. É a sua conexão com o divino. Quer falar algo, Carlos? Então, Léo, só para comentar aqui, quando eu me conecto com Deus, eu começo a entender quem eu sou. Aí minha vida começa a andar, né? Porque uma das coisas que a gente precisa entender é quem a gente é. Então, quando eu entendo quem eu sou, quando eu me conecto com o Pai, aí eu entendo quem eu sou. E as coisas começam a fluir muito mais naturalmente. Não é isso? Isso mesmo. A Magda até colocou aí, ó, essa palavra é não negociar, pessoal. Se algo é prioridade para você, se algo realmente é sua riqueza, ela não pode ser negociada. Por isso que é importante você escrever, cara. Se for, faça isso. Escreva que seja num papel, no seu celular e leia todo dia quais são as suas prioridades, para que você sempre dedique tempo todos os dias àquilo, tá bom? Outra coisa que para mim é prioridade é família. Família é um dos bens mais preciosos que Deus nos deu a oportunidade de ter, tá bom? Às vezes a gente reclama, né, da nossa família, talvez você reclame do seu pai, da sua mãe, do seu marido, mas pode ter certeza que muitas pessoas gostariam de ter aquilo que você reclama. Bom, aquilo que você não é grato de ter, muitas pessoas gostariam de ter pelo menos a metade disso, você pode ter certeza. Ah, Léo, mas eu vivo numa condição muito ruim. Pode ter certeza que tem pessoas que vivem numa condição ainda, né, pior. Não é que a gente tem que aceitar o que a gente, as condições que a gente vive. Tem que tentar melhorar, mas a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. Né, cara? Eu tenho entendido que a alegria e a felicidade, ela está em você ser grato pelo que você tem na sua vida. Porque não é que você fica aqui estagnado, não querendo alcançar algo mais, não querendo avançar. Você quer, mas você já é grato pelo que você tem, sabe? E aí, o caminho para você alcançar esse outro objetivo fica leve, porque você ama o processo fica leve. Agora, quando aquilo para quando você acredita que a sua alegria, a sua felicidade está em algo lá na frente, por exemplo, eu vou ser só feliz quando eu tiver uma casa. Tem muita gente que pensa dessa forma. Aí, quando compra uma casa, ele fica até uma semana, um mês bem. Mas daqui a pouco, a alegria dele vai estar em ter uma casa maior, uma casa melhor, porque ele vai estar sempre se comparando às outras pessoas. A pessoa que é feliz, a pessoa que é alegre realmente, que encontrou a felicidade, ela é grata pelo aquilo que ela tem. Então, seja grato pela sua família, dê prioridade, e porque ela é uma das nossas maiores riquezas. Verdade. Fala aí, mano. Então, cara, quando você estava falando aí sobre a família, eu estava pensando aqui, né? Esses dias aí minha mãe me ligou e ela começou a me contar algumas coisas e aquilo me indignou, né? Algumas coisas estavam acontecendo. Eu imediatamente orei, né? Como fala, a gente é cristão. Aí eu orei pela minha mãe e, tipo assim, ela começou a chorar e, sabe, eu vi o quanto Deus cuidava dela. Eu falei, mãe, Deus cuida da nossa família, Deus cuida da gente. E mesmo eu longe da minha família, mesmo distante, eu entendi, né? Eu cuidei da minha família. No momento em que precisou, eu estava lá. Então a gente precisa ser isso na nossa família. Quando a nossa família precisa da gente, a gente precisa estar lá para dar força e suportar. É isso aí. É isso mesmo. A Sheila botou aí, ó, família é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus, é isso mesmo. Pessoal, outra coisa que para mim, né, é algo que é riqueza e é importante você obtê-la e buscar não negociar isso, para mim, Leonardo, é a nossa paz, tá? Se possível, tem uma palavra, um versículo que diz que, se possível, tende paz com todos, tá bom? Se possível, o que depender de você, tenha paz com as pessoas. Não perca a sua paz, sabe? E preste atenção nisso, pessoal, que existem muitos ladrões de alegrias por aí, sabe? A gente que tem uma vida alegre, uma vida feliz, existe muita gente querendo roubar isso, muita gente que não tem isso e elas querem roubar, sabe? Com coisa muito pouca. Esses dias, o Carlos, vou dar um exemplo muito simples. A gente estava conversando com o Carlos aqui e a gente estava falando como é importante você adquirir novas ferramentas para você melhorar, né, amplificar o seu raio de influência, poder ajudar mais pessoas, fazer um trabalho melhor. Para quem não sabe aí, tanto eu quanto a Magda, a gente está trabalhando com a parte de design, né, com a parte de redes sociais. Então, a gente precisou adquirir umas ferramentas, como um celular novo, né? Cara, a gente acabou de comprar um celular e algumas pessoas
sabe? Vendo que a gente comprou aquilo que estava alegre com aquele novo investimento, a pessoa pegou e falou, não, mas esse celular aí daqui a pouco dá problema, não é tão bom assim não. As pessoas falam, cara, o celular custou caríssimo, um negócio que a gente sabe que é bom para todo mundo dar certo, para todo mundo funciona, só para gente que não vai dar. Sabe, a pessoa querendo roubar a nossa alegria, sabe? Algo que a gente estava muito feliz de adquirir, a pessoa, não, ó, esse daí não é tão bom assim quanto as pessoas falam, não. De vez em quando dá problema, às vezes, né, que dá certo com o outro. Então as pessoas querem roubar a nossa alegria, sabe? Se você está num trânsito e às vezes acontece alguma coisa que às vezes é até culpa sua, sabe? Realmente pede desculpa, deixa para lá, a pessoa vai começar a te xingar, vai começar a falar um monte de coisa, muitas vezes não perde a sua paz, sabe? O que depender de você, mantenha a paz com todos. Não só por causa da pessoa, mas por causa de você, sabe? Esse dia eu vi um negócio, cara, que eu achei muito legal. Por exemplo, se você recebesse 24 mil reais num dia, 24 mil reais, todo dia você recebe esses 24 mil reais, e alguém te roubasse mil, você ia jogar os outros 23 fora? Não. Não? Mas por Não. que que a gente tem no nosso dia 24 horas? Se a pessoa rouba uma hora da nossa vida, tentando tirar a nossa paz, a gente perde todo o nosso dia mal. A gente fica mal o dia todo, sabe? A gente perde a nossa paz. A gente fica com raiva, a gente fica, entendeu? Perde assim a linha com muitas coisas, assim, quer abandonar tudo, né? Tem uma mente totalmente fora. Por quê? Porque a gente, né, às vezes, negocia a nossa paz. Então, pessoal, o que depender de você, guarde seu coração, né? E tenha paz com todos. Falar algo, mano? Mas comentando aí, liga não, galera. O bom é inimigo do excelente. É isso aí, verdade. Então, Léo, você tá falando, é isso mesmo, cara. E, por exemplo, eu não sei se você já prestou atenção, acho que todo mundo aqui, alguém já passou por isso na vida, né? Aí você acorda naquele dia dizendo assim, hoje eu vou ter um dia extraordinário. E você levanta animadão para ver, né, tudo certo. E quando chega naquele dia, você começa a passar por algumas coisas, ou então alguém, de alguma forma, quer brigar com você, né? Alguém sempre quer tirar sua paz. Uma das coisas que eu tenho aprendido bastante, né, Léo? Por exemplo, se eu estou naquele momento de raiva, quando, por exemplo, eu recebo um e-mail que eu não concordo com aquele e-mail. Vou lembrar para pensar no trabalho agora. Quando eu pego um e-mail, que aquele e-mail me deixa com raiva, e eu quero responder aquele e-mail, cara, eu começo a escrever, depois sabe o que eu faço? Eu saio, vou beber uma água, ou no banheiro, dou uma volta na empresa, quando eu volto, a minha mente está totalmente diferente. Então, eu falo, pô, então, em vez de quando a gente receber essa informação, a gente rebater, né? Eu recebi rebater, não, cara. Pensa, relaxa, eu sei que você não ia responder daquela forma. Então, em vez de a gente depois ficar se desculpando por ela que falou, é melhor não falar. É melhor se acalmar, sair, pensar e depois. É verdade. Não é isso? É isso aí. Aí, Márcio botou aí, ó. Botou aí. Eu sou solidário a vocês. Eu tenho iPhone e posso dizer que funciona excelente. Oh, glória a Deus. Amém. É isso Estamos aí. na família aí. Pessoal, essas coisas que a gente está compartilhando aqui com vocês não é para mostrar que a gente tem, não. É para ver que, assim, realmente a gente está buscando isso. Porque a gente sabe, por exemplo, vocês que assistiram as primeiras lives, sabem a doideira que a gente passou aqui, né, cara? Toda live a gente tinha um problema, cara. Toda live gerou uma dificuldade, a imagem ficava ruim, não funcionava para nós dois aqui ao mesmo tempo. Cara, graças a Deus isso acabou, porque a gente investiu numa ferramenta melhor para poder gerar, assim, uma qualidade melhor para as pessoas que estão assistindo a gente, aumentar o nosso raio de influência, poder trabalhar mais de uma forma mais profissional, entendeu? Então, a gente está nessa pegada. Aí, Carlos, eu queria até dar um exemplo aqui para vocês, pessoal, de algo que eu vivi há pouco tempo. Eu estava indo para o trabalho, né, e de moto, são duas pistas. A pessoa estava chegando próximo a um posto, né, de gasolina. O cara aqui do carro e eu na moto. O cara simplesmente virou na minha frente e não deu certo nem nada, bateu, eu e na Mari estava na moto e a gente quase caiu, eu consegui segurar. O cara, olha só, estava do outro lado, bateu em mim, sem dar certo, sem nada, saiu virando e ainda que saiu do carro começou a xingar de tudo quanto é nome. Eu fiquei olhando aquela cena assim, eu não entendi nada. Aí eu peguei, parei na moto e fui lá onde estava a pessoa. Né? A Magda, não, meu irmão, vai não. Falei, calma, mano, vou brigar com ninguém não. Olha o meu porte físico para bater em alguém. Fui lá falar com o cara. Eu falei, aqui,
eu não quero brigar com você, só quero conversar. Porque o que o senhor fez ali foi errado. O senhor não deu certo, o senhor simplesmente virou, bateu, quase atropelou eu e minha esposa. Sabe o que o cara começou a fazer, cara? Aí eu falei assim, então eu tô aqui só para poder conversar com você. Aí ele pegou na hora, o cara começou a chorar, pedindo desculpa, porque ele falou que estava vivendo uma vida, estava com um monte de problema, que ele tinha saído de casa, tinha brigado com a esposa dele, e que ele estava com vários problemas, que ele tinha se desviado. E ali eu falei de Jesus para ele, peguei o telefone dele, mandei mensagem para ele. Então, olha só, pessoal, como as coisas acontecem, sabe? Às vezes a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Quando a gente começar a ter mais do que empatia, é ter compaixão das pessoas, porque é o que Jesus tinha. Jesus ele não tinha somente empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Compaixão é você sentir a dor do outro, sabe? Naquele momento eu tentei ter empatia, eu tentei entender o que aquele cara estava passando para o cara bater na minha moto, quase me atropelar e sair me xingando. E aí eu entendi, e aí eu senti a dor dele, e aí naquele momento eu tive aquele momento que ele pediu o telefone dele para depois poder orar com ele. Então, olha o momento que eu ia perder. Já pensou se o cara começa a me xingar e eu xingo de volta? E aí daqui a pouco ele vem para brigar comigo, ou o cara pega uma arma, me dá um tiro, aí depois está no outro dia no jornal, crente valentão morre com um tiro na testa, né? Porque é isso que acontece. Eu perdi minha paz, entendeu? Não dei um bom testemunho, e aí? Aí agora, ao contrário disso, eu consegui manter minha paz e pude ajudar uma pessoa também. Sabe? Porque muitas das vezes a gente não sabe o que as pessoas que estão à nossa volta estão passando. Então, quando você começa a ter humildade, sabedoria, entende o que realmente é riqueza para você, você consegue até entender os insultos das outras pessoas. Porque você sente pena, sente compaixão, você sente empatia, né? Porque você sabe que a pessoa está passando por alguma coisa. E aquilo que ela está fazendo, porque a pessoa só dá aquilo que ela tem. E se a pessoa estava me xingando, se a pessoa estava provocando esse insulto, soltando aquela raiva em cima de mim, sem eu ter feito nada, ela estando errada, é porque aquilo é o que estava dentro dela. É a única coisa que ela tinha para me oferecer era aquilo. Entendeu? Então, eu tenho que começar, né? Então, eu entendi aquilo e eu tive a oportunidade de não perder a minha paz. Pelo contrário, ainda poder ajudar uma pessoa. Então, eu acho que esse foi um testemunho, algo que eu, assim, que me deu a oportunidade de viver e que, em todos os momentos, eu tenho tentado permanecer com a paz com todos, né? E quando eu vou numa loja, por exemplo, que uma pessoa me insulta, que a pessoa me trata mal, eu simplesmente não perco meu tempo. Chama o gerente, chama o gerente. Não, eu já fui desse jeito, não faço mais isso. Eu simplesmente, não, obrigado, tá bom. Tenha um ótimo dia, tá? Deus te abençoe. E saio. Vou comprar em outro lugar, não preciso comprar lá agora, eu vou ficar perdendo meu tempo com aquela pessoa, sabe? Eu vou ficar perdendo a minha paz, a minha energia, com tanta coisa legal para a gente poder fazer, vários projetos, né, Carlos, que a gente tem aí, várias coisas que a gente está buscando. Eu vou ficar perdendo meu tempo, minha energia e minha paz, porque existem ladrões de alegrias por aí. O máximo que eu posso fazer é tentar abençoar essas pessoas e trazer elas para a luz, né? É o máximo que eu posso tentar fazer. Mas agora eu não vou negociar a minha paz, porque a minha paz é uma riqueza que eu tenho. E espero que vocês também, né, tenham isso em vocês. Quer falar algo, cara? Não. A Magda falando aí, ó, do nada eu tô vendo o Léo abraçado com o cara. Eu dei um abraço nele, foi verdade. Top, cara, top. Quase que eu choro aqui do seu... Testemunho, né? Muita gente comentando aí, pessoal, desculpa, às vezes não consigo acompanhar assim que eu tô falando, não consigo acompanhar o que a galera tá falando aí, tá bom? Bom, vou falar o próximo ponto, então? Próximo tópico aí, vamos lá. Vamos pro próximo ponto. Pessoal, outra coisa que para mim é algo que eu não negocio, é o meu conhecimento. Se é algo que eu busco todos os dias, pessoal, e não é porque, assim, hoje eu já teria, falando bem levianamente, né? Eu teria condições de não precisar ficar buscando estudar tanto. Porque, de certa forma, eu já tenho uma faculdade, estou finalizando minha pós-graduação, né? Mas já tenho alguns cursos. Mas não é só isso, eu não negocio o conhecimento, porque eu entendo, eu tenho humildade suficiente para entender que aquilo que eu sei é uma gota diante do oceano de coisas que eu preciso aprender ainda e viver, sabe? Então, eu busco sempre fazer novos cursos, buscar novos conhecimentos, eu não fico me limitando às pessoas que estão conversando comigo pelas finanças que ela tem, pelo grau de estudo.
eu procuro, pessoal, aprender com todo mundo mesmo, sabe? Qualquer pessoa, qualquer assunto, qualquer conversa besteira, assim, eu estou prestando atenção para tentar tirar algo para minha vida. Pra você ter ideia, Carlos, esse dia eu estava conversando com uma pessoa que a gente estava conversando sobre filme. Olha só, eu gosto de ver filme, pessoal, mas eu não, assim, não é que eu não tenho tempo, eu não dou prioridade para ficar assistindo filme. Então, eu não consigo assistir filme sempre. E o que, que essa pessoa falou para mim? A pessoa falou assim, Léo, eu não consigo assistir filme sempre. O que, que eu faço? Eu pego um filme e vejo de 20 em 20 minutos. E aí, durante a semana, eu assisti os 2 filmes. Olha só, a gente estava conversando sobre filme, coisa nada a ver com nada, mas eu peguei aquilo para mim. Eu falei, opa! E era uma pessoa que tem um grau de menos conhecimento que eu, entendeu? Uma pessoa que nem, né? Mas que eu peguei aquilo para mim. Esses dias eu falei aqui também de uma pessoa que eu trabalho com informática, tá, pessoal? Quem não sabe, com tecnologia. E esses dias teve uma pessoa que me pediu uma certa situação na empresa que eu não sabia que tinha como fazer. E a pessoa falou, não, Léo, tem. Só você olha, procurar na internet técnica de ancoragem, tá? Eu vou só para ser no sucinto. Eu fui pesquisar e existia. Olha só, uma pessoa que era leiga no assunto, a pessoa que não tinha conhecimento, não tem curso técnico, não tem faculdade, sabia de uma questão que eu não sabia. E eu não fui. Eu já vi muita gente assim, não tem como fazer, porque se tivesse eu já saberia. E não ouve as pessoas. Eu quis ouvi-lo, entender. Esse dia meu pai, né? Eu estava conversando com meu pai lá, e aí meu pai estava querendo passar um arquivo para mim de um celular para o outro lá, e a gente estava passando por Bluetooth, né? Coisa antiga, e era um arquivo grande, estava demorando muito. Meu pai falou, Léo, por que a gente não utiliza o Wi-Fi Direct? Que é tipo um novo Bluetooth aí que passa muito mais rápido. Eu falei, pai, eu acho que não existe não. Ele falou, não existe. E não é que existia, Carlos. A gente foi lá, configurou com o troço que ia demorar mais de 3 horas para poder passar de um celular para outro, demorou 5 minutos. Com um tipo de tecnologia que eu não conhecia que tinha no meu celular. Mas meu pai sabia. Meu pai que não tem nenhum tipo de conhecimento, não terminou ainda os estudos e tal. Mas por quê? Mas ele está sempre pronto para aprender, porque aquilo que a gente sabe é uma gota diante daquilo que ainda é desconhecido. Então, pessoal, as pessoas podem roubar muitas coisas da gente, mas elas nunca vão poder roubar o nosso conhecimento, o que está aqui. E se você aprender isso e adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, por mais que te roubem todo o seu dinheiro, não tem problema, é questão de tempo para você recuperar todas as coisas. Porque o que importa, né, é o que está aqui dentro. A sua riqueza ou a pobreza é o que está aqui dentro. Falar algo, cara? Vou falar. Aí o Márcio comentando aí. O iPhone resolve, hein? A lentidão da Resolve. transferência aí. Então, Léo, algo que o Márcio até fala muito, né? É tipo assim, você consegue encher um copo cheio? Não, porque ele já tá cheio. Não consegue encher um copo cheio. Não aceita mais nada, porque já tá cheio. Então, uma das coisas, pessoal, para a gente aprender é se esvaziar. Eu preciso me esvaziar e para eu poder receber novos conhecimentos, para eu poder aprender mais. Né, Léo? Quando você fala que trabalha em TI, eu também trabalho, né, lá na empresa, na empresa que você como técnico de segurança, cara. E uma das coisas que às vezes muita gente erra é que, tipo assim, muita técnico de segurança fala, eu já sei todos os riscos que tem nessa atividade. Aí deixa de perguntar ao pessoal, né? E o que é que eu faço? Toda vez que eu vou fazer alguma avaliação, eu chego para a pessoa que trabalha e eu falo, fulano, onde você trabalha é assim, assim, isso, assim. Tem todos esses riscos aqui. Tem mais algum? E, cara, e sempre tem risco que eu não pensei. Uhum. Sempre tem coisas que eu nunca pensei. Então, às vezes a gente acha que sabe muito, mas a gente não sabe nada. Só sei que nada sei. Não, a gente não sabe nada, cara. A gente tem que aprender, a gente tem que ser humilde. A gente tem que aprender isso, ser humilde para aprender. Porque se a gente achar que já sabe muito, a gente não vai aprender nada, a gente não vai crescer, a gente não vai evoluir. E uma das coisas, Léo, você falando sobre conhecimento, é a gente sentar perto. Aí, mas falando, o pessoal do copo cheio sabe tudo. Então, Léo, uma das coisas que eu falo bastante, que eu penso, é sente perto de pessoas que têm algo para te ensinar também, né? Uhum. Tudo bem que a gente vai sentar com pessoas que, de alguma forma, ela pode nos ensinar, né? Mas sempre a gente tem que sentar com alguém que sabe mais um pouco que a gente. Para quê? Para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente cada vez dizer, não, cara, eu preciso aprender. Porque, tipo assim, quando você senta perto de alguém que você, entre aspas, né, se sente mais burro, o que é que você pensa? Você fala assim,
eu preciso aprender, eu preciso estudar. Porque senão, quando eu sentar perto dessa galera de novo, eu, eu não quero ser mais burro de novo. Não, Né? tipo assim, você deve ficar se comparando. Não, mas você precisa aprender para saber conversar com as pessoas, para saber falar sobre aquele assunto. Então, a gente Uhum. precisa de conhecimento, precisa buscar e precisa investir o nosso tempo para isso, né, Léo? É isso E a aí. gente também. É isso aí, verdade. Ó, tem muita chave aí que o pessoal está colocando. A Sheila colocou: conhecimento é o poder. O Márcio, nosso HD nunca enche. É verdade, Márcio. Esse HD aqui, ó, eu acho que é HD em nuvem que tem aqui, porque não lota não, pessoal. Conhecimento, quanto mais, né, a gente consegue guardar do que conhecimento, não ocupa espaço. Eu já ouvi falar isso, eu achei, e é verdade. Ó, a Tauana botou aí: conhecimento é semente para oportunidades. Olha só, hein? É verdade. Pessoal, eu tenho até, o Carlos, não sei se você já ouviu essa história, bem rápido, pessoal, para a gente depois finalizar aqui, sobre É. essa questão de muitas das vezes você não valorizar o conhecimento das pessoas, né? Eu ouvi uma história de um empresário que ele precisava, né, ir numa certa cidade, mas só dava para ir de barco. E ali tinha aqueles caras que né, tinham um barco, eram pessoas, né, humildes, que não tinham muito estudo, né? E esse empresário estava lá, todo arrumadão, de gravata, sentado lá. Enquanto estava atravessando esse rio, com aquele caipira ali, né, levando ele, eles estavam conversando. E aí o empresário perguntou, né, a esse senhor, falou assim: vem cá, você não me parece muito uma pessoa de estudos, né? Você sabe alguma coisa de português? Aí o cara: ih, doutor, não sei não, nunca estudei nada de português, nem sei nem falar direito. Ele: ih, rapaz, você não sabe nada de português, então você deve ter perdido 10% da sua vida. Mas você sabe de matemática, né? Olha, eu sei aí dar troco de dinheiro e tal, mas assim, sei muito pouco. Ih, rapaz, se você não sabe nem nada de matemática, então você deve ter perdido uns 15% da sua vida. Pô, mas você sabe pelo menos alguma coisa aí de história, geografia. Ih, doutor, menos ainda. Ah, rapaz, se você não sabe nada de história, geografia, física, então você perdeu uns 30% da sua vida. E no meio da viagem, pessoal, o barco furou. E o barco, eles estavam no meio, né, daquele lago enorme, e o barco começou a afundar. Aí o empresário desesperado: o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí o senhor falou assim: o senhor sabe nadar? Ele: não. Então o senhor perdeu 100% da sua vida. Pulou e foi embora. Ou seja, olha só, o cara ficou menosprezando a viagem toda o senhor de pouco conhecimento, né? Só que o conhecimento que esse senhor tinha, que talvez eram poucos, e esse talvez fosse uma das únicas habilidades desse senhor, salvou ele naquele momento. Talvez se ele não tivesse menosprezado, né, tivesse a oportunidade de aprender, não sei se ia dar tempo de aprender a nadar naquele momento, mas para você ver, pessoal, assim, é algo que a gente está brincando que é uma história, né, engraçada, mas que é verdade na nossa vida. Muitas das vezes a gente perde oportunidade, como foi falado aqui, que né, o aprendizado, o conhecimento é uma semente para oportunidade. Muitas das vezes a gente perde oportunidade na nossa vida porque a gente nega conhecimento, porque a gente se acha superior às pessoas. A gente acredita que não precisa aprender com mais ninguém, que a nossa verdade é a verdade absoluta. E quando isso acontece, você perde muitas vezes a oportunidade. Uma oportunidade, um conhecimento esse que te salvaria no momento que o barco começasse a afundar. Talvez se esse senhor, né, fosse um pouco mais humilde para poder aprender, esse empresário fosse um pouco mais humilde para poder aprender com as outras pessoas, ele não estaria passando por uma situação dessa. Mas ele achou que o conhecimento que ele tinha já era o suficiente, né, e ele julgava as pessoas por isso. Quer falar algo, Carlos, para a gente poder finalizar? Então, também eu acho, Léo, uma das coisas que eu não gostava, cara, que eu sempre falo isso, mas eu não gostava era de ler. Não gostava de ler. Não gostava. Eu já falei muitas vezes que para mim quem lia é porque a pessoa não tinha o que fazer, era preguiçoso. Eu falava assim: você lê porque você é preguiçoso. Você lê porque você não tem nada para fazer. Até que eu fui em um congresso lá em Sumaré, em 2016. Eu ouvi o apóstolo René falar bem assim, ó: eu acredito em líderes que leem. Quando ele falou isso, eu acredito em líderes que leem, cara, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Aí eu falei: vou comprar um livro. Aí eu fui e comprei um livro chamado Sou Chefe de Mim Mesmo, né? Que já até deixa você ler ele. Esse livro ele Já. é muito Muito top. bom. Então, tipo assim, o quanto a gente puder investir em conhecimento, o quanto a gente puder querer aprender, o quanto a gente puder querer crescer na vida, a gente tem que se dedicar para isso. A gente tem que se dedicar para aprender.
né? E tipo, uma dica que eu dou leia livros. Leia livros. Eu hoje eu falo, não, cara, quem lê é sábio. Quem lê entende que conhecimento é riqueza. E hoje eu motivo as pessoas a ler. Eu incentivo as pessoas a ler, ao invés de dizer você é preguiçoso, né? Você não tem o que fazer, ao contrário. As pessoas estão priorizando aquilo que é importante. Show de bola. Pessoal, eu vou falar uma coisa que talvez vai estar dentro do que a gente falar, mas para a gente finalizar, o Carlos falou aqui sobre essa questão, né, da gente não ler, né? E o conhecimento, pessoal, é um ativo, né, Carlos? A gente fala muito aí de investimentos, é importante a gente investir para a gente ter um retorno financeiro e tal. O conhecimento é um ativo. Tudo aquilo que você aprende vai ter um retorno lá na frente. Seja financeiro, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja no seu desenvolvimento profissional, no seu relacionamento com as pessoas. Então, o conhecimento é mais importante que muito dinheiro que você pode ganhar. Porque o conhecimento que você tem, ele vai te dar dinheiro também. Entendeu? E muito mais do que isso. Coisas que às vezes o dinheiro não pode comprar, o conhecimento ele vai te dar. Muitas coisas destravaram na minha vida. Eu comecei a viver um outro nível por causa de leituras, né, Carlos? Que a gente já compartilhou aqui, que a gente um dia vai poder compartilhar com vocês também, e que é importante isso, tá? E uma coisa só que eu leio na Bíblia esses tempos, que eu quero depois trazer isso para vocês, o sinônimo de pobreza não é a falta de dinheiro na Bíblia. Sinônimo de pobreza é preguiça. Olha só, é a preguiça que causa pobreza no sinônimo da Bíblia. Depois eu quero trazer isso para vocês. Isso é bem forte, né? A pessoa que é preguiçosa, que não busca fazer as coisas, são as pessoas que são pobres, tá? Pobres que a gente diz aqui mentalmente, porque a pessoa que vive na preguiça prefere muito mais fazer algumas outras coisas do que buscar o conhecimento, dar prioridade à conexão com Deus, prioridade às riquezas que a gente falou, de buscar a paz e outras coisas aqui, dar prioridade à família, porque muitas das vezes o que ela tem é preguiça e mais para frente a gente vai desenvolver esse tema que é um pouco mais complicado, talvez tem pessoas que ainda não estão preparadas para essa conversa, mas é uma coisa aí que eu já gostaria de preparar o seu coração, que quem sabe você já pode estar buscando sobre isso, tá, pessoal? Então, Mário botou aqui ao contrário. Pessoal, então assim, um exercício que eu queria, se vocês quiserem fazer, é isso. Faça uma lista do que é prioridade para você. Faça uma lista do que realmente é prioridade para que é riqueza para você e você coloque prioridade, né? Eu tenho certeza que assim como a gente tem feito, você também vai conseguir ter um novo nível. E como a gente falou aqui, dinheiro ele vai ser só um meio para potencializar tudo isso que você tem. Não é o fim das coisas, né? Porque quando o dinheiro se torna o fim, às vezes você vai adquirir dinheiro e você vai ter um vazio muito grande na sua vida. Porque quando a gente valoriza o que realmente não é importante na nossa vida, a gente vive frustrado, tá? Existem pessoas, eu tenho um amigo que ele é milionário, né? Eu converso com ele algumas vezes, e ele me disse uma vez uma coisa que foi uma chave para mim. Ele falou assim, Léo, eu gostaria muito de ter casado, eu gostaria muito de ter filhos, mas eu preferi hoje ter dinheiro. E esse cara hoje tem mais de 40 anos, e essa pessoa é um cara sozinho, que tem muito dinheiro, mas vive sozinho, faz viagens sozinho, não tem uma família, mora sozinho, sabe? E eu fico pensando, será que valeu realmente passar toda a vida procurando? E hoje ele tem dinheiro. Ele chegou no fim que ele queria. Ele conseguiu. Porque o dinheiro não era um meio para ele potencializar aquilo a verdadeira riqueza. Era o fim de todas as coisas. E agora ele chegou no fim. E agora o que ele vai fazer? Não tem ninguém para compartilhar isso com ele. E se tem, vão ser pessoas que são falsas, são pessoas que vão querer estar com ele pelo que ele tem, não pelo que ele é, né? Então, pessoal, eu acredito que é mais importante a gente dar prioridade àquilo que realmente são riqueza, aquilo que o dinheiro não pode comprar. E o dinheiro, ele vai potencializar tudo aquilo que você já é e aquilo que você tem. Tá bom, Carlos? Quer falar alguma coisa? Oh, já fechando com essa reflexão. Aí, a Sheila falou aí, chegou no topo sozinho, alguma coisa deu errado. É isso aí, Léo. E até iria comentar também, né? Uma frase que eu vi até do apóstolo Fred foi o seguinte, que isso me gerou uma reflexão muito grande. Se você chegou no topo sozinho, alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. Então, né, é isso aí que a gente fica. O que para mim é riqueza? O que é que eu valorizo? O que para mim é importante? É isso que eu tenho que considerar.
E é isso que eu tenho que dar prioridade. É isso que eu tenho que investir meu tempo. Eu invisto o seu tempo nisso. Invista seu tempo naquilo que você vê que realmente agrega valor para você. Uma das coisas, Léo, também para finalizar aqui, já está acabando, e para fechar, sempre busque ter credibilidade. Tudo quando você busca conhecimento, quando você tem paz, né, que você falou aí, Léo, quando você tem vida com Deus, quando você ama sua família, você é uma pessoa que tem credibilidade. Hoje são poucas pessoas que têm credibilidade. Se você falar alguma coisa, são poucas pessoas que vão acreditar, né? Quando a gente Uhum. tem credibilidade, as pessoas acreditam. Quando a gente tem credibilidade, as pessoas param para nos ouvir. Quando a gente tem credibilidade, a gente chega em lugares maiores. Então, quando você agrega, né, a riqueza na sua vida, você começa a ter credibilidade. E várias outras coisas na sua vida começam a fluir assim, demais. É isso aí. E existe É até, isso né, aí. existe até um princípio, um provérbio que diz, né, que o bom nome vale mais do que muita prata. Por que, pessoal, o bom nome? Porque muitas das vezes você pode fraudar alguém, você pode roubar, você pode tirar vantagem, mas isso aqui você está vivendo a curto prazo. Tá? Você não está pensando no longo prazo. No curto prazo, você pode até ter algum ganho fazendo isso em cima das pessoas, tentando ganhar em cima das pessoas. Mas ao longo do prazo, você vai ser descoberto, você vai ser desmascarado, o seu nome vai cair por terra, você não vai ter credibilidade e você não vai conseguir mais nada no seu futuro. Então, uma das coisas que faz a gente ter uma mente medíocre, uma mente pobre, que a gente perde toda a nossa riqueza, é ter uma mente a curto prazo. Tudo que acontece no curto prazo, todo ganho a curto prazo é temporário e você perde ao longo prazo. Então, pessoal, não deixe isso roubar a sua riqueza ao curto prazo, sabe? Dedique a sua família. Não perca a sua família por causa do curto prazo, porque muitas das vezes a gente negocia a nossa família, traindo ela com outras pessoas, com algumas outras coisas, com outras situações. Não faça isso, porque ao longo prazo, cara, você vai perder isso. Sabe? Existe uma palavra também que Salomão disse que é melhor o fim das coisas que o começo. Porque muitas das vezes a gente começa muito bem, mas a gente finaliza muito mal. Sabe? Uma pessoa que foi fiel 40 anos à sua esposa e no final da sua vida ele trai, por exemplo, trai a esposa e ele é descoberto, como é que essa pessoa vai ficar? As pessoas vão lembrar dos 40 anos que ela foi fiel? A sua família não, vai lembrar como foi o final dela. Que no final ali ele traiu a sua família, a sua esposa vai falar, não, mas esse aí, ó, sempre traiu a esposa. Esse daí, ó, merece morrer mesmo. Esse é um pecado. É isso que as pessoas vão falar. Então, um bom nome, como o Carlos falou aí, é importantíssimo. O bom nome vale mais do que muita prata, tá? Porque isso aqui nós estamos falando ao longo prazo. Isso também é riqueza. Obrigado, Isso Márcio, aí. pela camisa aí bonita. Valeu. Às vezes a gente fica muito imediatismo, a Magda botou aí, muito bom. Pessoal, obrigado, tá, pela presença de vocês. Galera sempre podendo compartilhar aqui com a gente, sempre participando, isso é muito bom, a gente fica muito feliz, tá? E aí, pessoal, eu queria compartilhar algo com vocês rápido. Às vezes, o que a gente está fazendo aqui parece pouco, mas a gente compartilhou esses dias a teoria da maçã, e eu queria compartilhar isso com vocês para que vocês possam fazer também, tá? A maçã significa o quê? Você consegue identificar quantas sementes tem dentro da maçã, não é, Carlos? Mas você não Sim. consegue saber quantas maçãs tem dentro de uma semente, sabe? Às vezes você acha que aquilo que você está fazendo é muito pouco, mas a semente que ela for plantada na terra certa, ela vai germinar e vai dar muitos frutos. Então faça o que tem que fazer. Às vezes você vai ter que ajudar as pessoas, é uma palavra aqui nas redes sociais, no WhatsApp, aonde for, faça a diferença. Por mais que você ache que o seu raio de influência é pequeno, por mais que você ache que é muito pouco, a semente que você vai plantar, você não tem ideia de quantos frutos elas vão gerar na vida das pessoas e que na vida das pessoas elas vão gerar na vida de outras. Vão ser incontáveis que você não vai conseguir saber, tá bom? Porque você consegue contar quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas nunca vai conseguir contar quantas maçãs tem dentro de uma semente, tá bom? Então faça o que tiver que fazer, porque tudo que você fizer vai prosperar, vai dar certo, e você vai abençoar, vai ajudar muitas pessoas, vai dar muitos frutos incontáveis. Tá bom, Carlos? Aí o Márcio e Carlos também. Só falta a camisa. Tá show então? Quer falar mais uma coisa? Vamos fechar, porque eu acho que vai acabar aí. Não, cara, fechou. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. É muito bom, né?
Estamos aí toda segunda-feira trazendo conteúdo, né? E a gente preza muito por isso. Por passar aquilo que a gente sabe, trocar uma ideia com vocês. Vocês nos animam bastante, né, Léo? Muito, E é muito. isso aí. Conta comigo. Muito obrigado mesmo. Desejo Tamo uma junto. excelente noite a todos. Tenham uma noite extraordinária. Tá? Isso aí. A gente vai tentar estar aqui, tá, pessoal? Toda segunda-feira agora, esse horário, a gente vai tentar fazer isso. A gente gostou do horário, eu acho que fica melhor para a gente que sai do trabalho, às vezes não consegue pegar o time aí de 8 horas, às vezes fica um pouco corrido, então talvez esse horário de 9 horas vai ficar melhor, tá bom? Vai ser sempre bom, a gente vai deixar aqui, tentar dar um conteúdo importante aqui, algo que vai ser relevante, e é muito bom poder estar com vocês. Deus abençoe e que você saiba aonde está a sua riqueza. Faça a sua lista de prioridades. É isso, Carlos? Fechou? É isso aí. Grande abraço. Valeu, 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 pessoal. Tamo junto. valeu, tamo junto. Valeu.